Vamos iniciar a gravação. Então vamos dar início. De repente, se o César vem, a gente passa para ele a direção. Por enquanto ele não deu o sinal. Então vamos fazer a oração de abertura, buscando sentir Deus em nossas vidas, pois sabemos que Deus está sempre conosco, como com tudo o que Ele criou, e que quando não o sentimos, é em razão das nossas preocupações, nossas fixações mentais, em coisas que nos desvinculam do nosso Criador, do nosso Pai. Mas que assim que oramos, que serenamos os pensamentos, que nos dirigimos a Ele em prece, abrimos esse canal que ora experimentamos para senti-lo em nós mesmos, no pulsar de nosso coração, na vida que em toda parte observamos, enfim, na natureza, pedindo a Ele que envie até nós os bons espíritos que nos assistem, em especial aqueles que dirigem os trabalhos vinculados à Sociedade Espírita Fé e Esperança a que estamos vinculados, a fim de que tenhamos, nesses momentos de estudo que realizaremos, um ambiente adequado e as inspirações necessárias para melhor interpretarmos o assunto que será abordado. E que em nossas preces possamos reforçar as vibrações de todos aqueles que oram neste momento, trazendo mais equilíbrio e harmonia ao planeta em que estamos inseridos, para que todos possamos, com mais fé em Ti, Senhor, nosso Deus, em Jesus, nosso amado Mestre, e na potencialidade nossa da humanidade, transitarmos pela vida, avançando, mesmo que passo a passo, rumo ao destino que nos traçaste, a perfeição relativa e a felicidade. Assim, Senhor, com essa oração, agradecidos por este momento, iniciamos o estudo virtual desta tarde. Que assim seja. O César está chegando aí. Bem-vindo, César. Nós estávamos na oração, daí te entregamos a direção então dos trabalhos. Boa tarde para todos. Deu um problema aqui no meu computador, travou, daí eu tive que apelar para o celular e atrasei um pouquinho. Bom, então vocês já fizeram a oração de abertura e hoje vamos continuar então com o estudo da parte página 198, para quem tem o livro O Cego de Betsaida. Todo mundo se localizou? Paulo Leite gostaria de iniciar a leitura para nós, onde a gente parou? Qual o parágrafo que nós paramos ali? O último da página 200 virtual. A saliva é um produto que contribui para a manutenção de certas atividades do corpo físico. É um fluido aquoso e transparente secretado pelas glândulas salivares, tendo a água como o seu maior componente, 99%, e uma pequena porcentagem de substâncias orgânicas e minerais.
substâncias inorgânicas. Alguns elementos biológicos existentes na saliva, como anticorpos e enzimas, protege o organismo de infecções e intoxicações. É uma substância encontrada na boca e em toda a extensão do aparelho digestivo e orofaríngeo, hidratando e tendo como função adicional controlar o nível de água no organismo. Então vamos fazer uma análise desse trecho que o Paulo Leite leu para nós. Gostaria de perguntar para Claudilaine. Conseguiu entender, Claudilaine, o motivo por que Jesus utilizou a saliva na terapia daquele cego, daquele homem? Aqui no parágrafo anterior, que a gente leu no sábado passado, diz que o uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia, por suas características, uma providência de ordem bastante material. Então, segundo a explicação aqui do nosso texto, né, esse problema do cego exigia uma ação material. Então, Jesus precisava resolver essa cegueira organicamente também, para poder liberar essas questões emocionais e psicológicas da cegueira dele. Mas primeiro tinha que resolver, então, propriamente dito, a questão dos olhos dele, para que pudessem ser limpos e purificados, para então poder voltar a enxergar. Aqui diz que a saliva de Cristo, né, tem como elemento curativo, porque ele tinha elevado a pureza e sublimado a magnetismo, que é diferente da nossa. Mas mesmo assim, né, se nós formos observar, os animais, eles lambem as suas feridas. Por que eles fazem isso? Porque instintivamente eles têm essa capacidade de promover a autocura quando eles estão machucados, fazer a asepsia do local e essas substâncias da saliva agir. Mas nós sabemos que a boca contém bactéria também, né? Então, por isso que não é recomendável esse tipo de ação, né? Mas no caso de Jesus era um caso à parte, né? É um ser excepcional. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Estão ouvindo bem? Tá bom, para nós tá bom. Então vamos adiante, segue na leitura, Paulo Leite. O passe transmitido pela imposição das mãos foi outro recurso que o mestre utilizou na cura do cego. Esse sim é naturalmente utilizado por nós. A imposição das mãos produz uma transmissão magnética dos nossos fluidos animalizados, fluido vital, que, associados às energias dos benfeitores espirituais, canalizam elementos de cura ao necessitado, envolvendo-o em vibrações de amor e bem-estar. Após a transmissão magnética fluídica, Jesus perguntou-lhe se via alguma coisa. A pergunta é significativa. O cego é chamado a reagir, a despertar, sair do estado psíquico em que se encontrava e acordar para a vida, exercitando a visão espiritual que se lhe abria. A magnificência da lição nos mostra como deve ser o processo de auxílio.
O enfermo não foi constrangido a ver segundo a ótica de Jesus, que por efeito contrário manteria o doente no estado de cegueira, já que a luz excessiva também cega, mas de acordo com a condição evolutiva do próprio espírito beneficiado. Percebendo. Vou fazer uma análise, Paulo, então, desse trecho aí, desses 2 parágrafos que você acabou de ler aí. Gostaria de perguntar para o Wilson, para ele trazer mais algumas informações referente ao passe que é realizado na casa espírita, que fenômeno que acontece durante a execução do passe. Fazendo ainda uma análise do que já foi dito aqui. Primeiro, Jesus utilizou a saliva. Vocês já falaram que o próprio texto menciona que nós não devemos usar isso, nós devemos imitar Jesus em tudo, mas certas coisas nós não podemos por causa das nossas imperfeições físicas e morais. Físicas porque nós ainda não temos uma asepsia adequada para sermos possuidores de uma saliva com o potencial de cura que Jesus tinha. Então nós precisamos avançar muito, e isso implica nós mudarmos inclusive os nossos hábitos alimentares e mesmo os nossos pensamentos, o nosso padrão vibracional que influencia na saúde física e mental. Então nós não podemos fazer uso de um elemento não saudável o suficiente para proceder uma cura como Jesus fez, e nem outra qualquer. Mas nos recomenda fazermos o segundo método que ele utilizou, que é a imposição de mãos, que nós chamamos de passe. Eu vou compartilhar com vocês, eu já mencionei no encontro anterior, que no SUS se utiliza já, pelo menos se autoriza a utilização eles chamam de imposição de mãos. Eu estive fazendo uma pesquisa, vamos ver aqui, onde é que está o compartilhamento aqui? Vamos compartilhar a tela para vocês entenderem aqui. Vamos voltar para o EAD e daí vamos lá isto aqui, nós estamos aqui na página 4, vamos ver no começo como é que é o nome disso aqui. Isso aqui é do Ministério da Saúde. É a portaria 702, de 21 de março de 2018. Vamos para a página 4, que fala na imposição de mãos. Aqui está escrito o seguinte: imposição de mãos. Olha só o que diz aqui: a imposição de mãos é prática terapêutica secular que implica um esforço mediativo para a transferência de energia vital, QI ou Ki, prana, por meio das mãos com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo saúde-doença. Eu não sei por que botaram aqui processo saúde e doença. Eu colocaria só saúde, porque o processo de saúde que ele auxilia, não na doença. Mas a intenção deles foi dizer auxiliando no processo do equilíbrio, né? Sem envolvimento de outros recursos, remédios, essências, aparelhos. Faz uso da capacidade humana de conduzir conscientemente o fluxo de energia curativas multidimensionais para dentro do corpo humano e dos seus sistemas energéticos físicos e espirituais, a fim de provocar mudanças terapêuticas, que aqui eu destaco, físicos e espirituais. Isso no Ministério da Saúde. Vejam bem, aonde nós estamos chegando, coisas que até pouco tempo seria inimaginável. E aqui prossegue, a maioria das formas de cura pela imposição das mãos envolve de fato o posicionamento das mãos sobre ou próximo ao corpo da pessoa para a transferência de energia do agente de cura para o paciente.
Essa prática fundamenta-se no princípio de que a energia do campo universal, vejam bem que eles colocam aqui, ó, a energia do campo universal sustenta todos os tipos de organismos vivos e que este campo de energia universal tem a ordem e o equilíbrio como base. E encerrando essa parte assim, no estado de saúde, esta energia universal flui livremente dentro, através e fora do campo de energia humano, promovendo equilíbrio. Na doença, o fluxo de energia pode estar obstruído, desorganizado ou em desequilíbrio. Vamos dar uma pausa aqui, depois retornamos. Nós comentamos também, acho que já no encontro anterior, como é que é feito o passe nas casas espíritas pela imposição das mãos. Nós temos orientações da FERGS e também da FEB para não tocar os pacientes. E nós não vamos aprofundar a questão aqui, as razões são até de ordem jurídica, porque pode levantar hipóteses de algum abuso de qualquer natureza, ou até de assédio, sei lá, o que pode aparecer. Então, para evitar tudo isso, é dispensável, não precisa tocar a pessoa, porque se manipulam energias. Mas aqui diz assim, ó, na doença, o fluxo de energia pode estar obstruído, desorganizado ou em desequilíbrio. Então, a imposição de mãos é estática. A pessoa fica com as mãos sobre a cabeça da pessoa, tem o chakra coronariano, que fica logo acima, e dali a energia flui para o resto do organismo. Essa é a prática mais comumente adotada. Mas se houver, por exemplo, uma desorganização, um desequilíbrio, uma obstrução, o ideal seria que nós dominássemos pelo menos um mínimo de técnica, seria primeiro aplicar a dispersão das energias perniciosas. Porque quando eu faço a imposição de mãos, eu estou projetando uma energia que, em tese, todo médium deve ter salutar. Porque se nós formos olhar no livro dos Espíritos, como é que acontece essa cura? É a substituição, está escrito lá, de uma molécula malsã por uma molécula sã. Ou seja, nós vamos colocar energias positivas para substituir as negativas. Mas às vezes a pessoa está tão densamente carregada de energia negativa, eu vou mudar a forma de projeção aqui das nossas imagens. Vamos botar a barra lateral. E daí, quando a pessoa pega e só coloca, ela vai ter menos eficiência do que fazer um passe dispersivo. Eu não posso fazer aqui como é que é feito isso por falta de imagem ampla aqui no vídeo. Mas vocês podem encontrar isso na internet, nos vídeos do YouTube, em que Divaldo demonstra como isso é feito. Então a orientação é que se faça primeiro a dispersão, mas claro, isso para quem domina a técnica. A maioria das pessoas que dão passes, elas não dominam técnica, não estudaram sobre técnica. Então, se a pessoa não estudou, então ela só faz esta imposição de mãos. Mas para quem domina, é a dispersão e depois, voltando a mão para um campo neutro, fazer a concentração, aí sim, de uma energia melhor, da energia que o médium tem, para substituir aquela energia deletéria que foi dissipada. E aqui vamos voltar um pouco mais sobre o material esse do Ministério da Saúde, né? Para que nós possamos entender melhor. O Ministério da Saúde, quando fez isso aqui, se baseou nos estudos que eles fizeram a respeito de como isso funciona. E aí eles encerram essa parte dizendo assim, ó: os conceitos da energia essencial da vida receberam vários nomes em diferentes partes do mundo e fazem parte de sistemas médicos milenares. Na Índia, a palavra em sânscrito para energia vital é prana. Veja que eles estão falando aqui, energia vital, que o Espiritismo aborda sempre isso. A nossa vida,
A nossa vida aqui na Terra, num corpo físico, ela depende dessa energia vital. Enquanto o nosso corpo físico tiver energia vital, haverá vida. Só deixa de haver vida havendo energia vital se a pessoa incorrer em um desatino e tirar a própria vida. Ela vai fazer com que seu corpo físico deixe de viver, mas a energia vital continua. Essa energia vital nos mantém fixados nesse corpo físico, material. Nós, espíritos, que eu falo. Então, nós, na condição de espíritos, estamos vinculados a esse corpo pela energia vital que o corpo tem. E essa energia se desgasta. Então, às vezes, nós temos meios de repará-la, de trazer de novo o equilíbrio quando isso acontece, para que a vida seja mais plena. E daí ele prossegue assim, ó. A China, essa energia descrita... onde é que estava aqui? A Índia, a palavra em sânscrito para energia vital é prana. Na China, essa energia é descrita fluindo através de uma rede não física de meridianos. Nós chamamos de chakra, e também tem os meridianos que ligam os chakras. É chamada de Qi, ou Ti. E no Antigo Egito é denominado Ka. Prática tradicional de saúde de uso integrativo e complementar a outras práticas e ou terapias de saúde. No encontro anterior, eu falei para vocês que a pessoa pode fazer uma carteirinha, ela se cadastra e faz uma carteirinha e pode atender nas instituições de saúde pública. Mas não é bem assim. Aí eu estava lembrando que nós não podemos falar coisas que não são verdadeiras, né? Sob pena de perdermos a credibilidade. Eu estava me embasando no que acontecia, não sei se ainda acontece, no Hospital São Vicente, em Passo Fundo. Porque lá algumas médiuns do Centro Espírita Dias da Cruz, quando nós soubemos disso, já faz bastante tempo, tinham essa carteirinha e tinham acesso ao hospital da cidade lá que eu mencionei há pouco, né? Me fugiu o nome agora. Então elas podiam adentrar e atender as pacientes. Mas daí eu estive pensando, como é que isso funciona no SUS? É assim também? Vamos ver como é que é. Vamos compartilhar a tela novamente. E vamos ver uma resolução. Nós vimos lá um material que é do Ministério da Saúde, em âmbito nacional. Mas vamos ver aqui. Aqui nós estamos na página 12. Vamos ver como é que é o nome desse material aqui, ó. É a resolução número 695/13 da Comissão Integradores Bipartite do Rio Grande do Sul. Vamos voltar à página onde nos encontrávamos e vamos ver o que diz aqui, ó. Para implementação do Reiki. Vejam que eles não falam aqui única e exclusivamente de imposição de mãos, eles falam do Reiki. E daí colocam recomendar a inserção do Reiki e terapias de imposição de mãos, e um detalhe, sem vínculos religiosos. Eu fiz essa abordagem para que nós entendamos como é que essas coisas estão acontecendo. Nas casas espíritas tem a vinculação religiosa do passe. Eu mencionei no último encontro que essas médiuns tinham a carteirinha e obviamente tinham um vínculo religioso, mas não era uma recomendação do SUS da época. Isso era uma concessão lá do hospital de Passo Fundo, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, eu mencionei há pouco. Alguém me socorre, vocês se lembram o nome? O mais famoso de Passo Fundo. Hã? São Vicente. São Vicente, Hospital São Vicente de Paulo. Obrigado, Claudiane. Exatamente, o Hospital São Vicente de Paulo, ou Paula, não sei bem se é Paulo ou Paula, ele permitia na época, como eu disse, faz tempo, não sei se ainda permite. E agora tem essa recomendação do SUS, em qualquer lugar onde há atendimento do público pelo SUS,
é permitida essa imposição de mãos, através do reiki ou simplesmente imposição de mãos, mas sem vínculos religiosos. Então, se nós quisermos fazer isso vinculado ao SUS, nós temos que desvincular a ideia de religiosidade no meio. Apenas dizer que somos dominadores dessa prática, mas não vinculado a alguma religião, senão eles não vão permitir. Mas, voltando ao assunto, o César perguntou como é que isso é feito. Nós vimos aqui que essa matéria do Ministério da Saúde, que não é uma matéria, na verdade, é uma portaria, número 702, ela foi muito feliz na descrição de como é que funciona. Porque dentro do Espiritismo, nós aprendemos que existe uma coisa que nós chamamos de fluido vital, que é a vida, que eu acabei de mencionar. E tem o que chamamos matéria cósmica, ou matéria universal, ou princípio universal de tudo que existe. E que tudo que existe, físico e biológico, provém desse fluido universal. E em certos momentos, esse fluido universal, quando é de um organismo vivo, ele tem o fluido vital que se desarmoniza, e aí surgem as doenças. E aí uma das terapias possíveis, ou possíveis, né, é o passe, que nós chamamos, ou imposição de mãos, com aqueles efeitos que eu já mencionei: dispersar energias negativas e concentrar energias positivas, substituindo as energias prejudiciais pelas positivas. E nós vamos ver que aqui, nesse material do Ministério da Saúde, tem uma parte que diz assim, ó, o que é esse processo. Ele coloca no artigo 1, ficam incluídas novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Vejam bem o que estão dizendo: integrativas e complementares, ou seja, integrar o tratamento da saúde medicamentosa ou psicológica, através de um psicólogo, com esses recursos que agora a ciência está percebendo que funcionam. Não se trata de uma crendice, de um religiosismo ou de um ritualismo vão, mesmo porque o espiritismo não é vinculado a rituais nenhum, mas tem esse processo de cura que não é um ritual, é um método de cura. E fala complementares. Complementar é dar o que falta, é completar aquilo que está incompleto. Então, o próprio sistema de saúde único do Brasil, através do Ministério da Saúde, se deu conta de que um tratamento só medicamentoso, direcionado para a saúde física, às vezes não é completo. Em certos casos, precisa ser complementado. E aí ele abriu esse leque de possibilidades. Tem vários outros tipos de tratamento, nós mencionamos só um, porque é aquilo que nós estamos estudando aqui. Wilson, qual é a diferença de fluido cósmico ou universal da energia rei? Existe diferença? Energia o quê? Energia rei. Nunca vi, não li a respeito, não vou me aventurar a responder. Tu estava lendo aí antes, né, nesse artigo aí do Ministério da Saúde. Tu quer dizer energia reiki? Eu entendi. Não, energia rei. Energia rei. Ali é reiki, é um tipo de tratamento que eles falam, né? Vamos ver como é que está a resolução aqui. É porque eles fizeram uma ligação. É reiki. Da energia rei com a energia ki. Entendi. A energia ki é aquela que a doutrina espírita chama de fluido vital. Entende? E a energia rei é que a doutrina espírita chama de fluido cósmico ou universal. Então essa prática aí agora da ciência médica, ela já vem sendo executada pela doutrina espírita faz tempo já vem sendo estudada. Só com outro nome, né? Só com o nome que foi dado pelos espíritos, né?
no Livro dos Espíritos. E se vocês me permitem uma parte, a questão do Reiki, né, ele é de origem japonesa, por isso que ele tem esse termo. E segundo a história do Reiki, ele foi realmente decodificado durante uma oração, né? E a pessoa que decodificou isso, ele recebeu as instruções do Reiki por etapas, com o objetivo de curar pessoas, né? Então, ele trabalhava na área da saúde e usou essa metodologia da imposição das mãos e fez todo um processo que ele traduziu como Reiki. Então, é uma... na cura das pessoas. Ele começou lá no Japão, e entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial quase se perdeu esse conhecimento, devido à própria cultura deles, eles só passavam para homens. Então só tinham mestres homens que trabalhavam com o Reiki nessa época. Aí, com o advento da guerra, como os homens foram para a guerra, então permitiu-se que mulheres aprendessem o Reiki. Então, salvou-se o Reiki e toda a sua história e toda a sua metodologia, né, a partir daí, porque foi passado para mulheres e depois ele se esparramou para o mundo todo. Pessoal, então, provavelmente, lá no Japão, tenha sido por intermédio da mediunidade que ele recebeu esse tipo de orientação, né? Sim, segundo a história do Reiki, ele recebeu. Só que, claro, eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Nós seguimos o Espiritismo segundo as explicações da Allan Kardec, mas eles já têm essa tradição há mais tempo lá no Japão e na China, desses estudos já na área da própria ciência deles. Então, a pessoa que codificou o Reiki, ele já era da área da ciência japonesa. Por isso que ele se tornou no mundo, ele é considerado pela área da saúde uma técnica de cura não tradicional, não medicamentosa. Muito bem, então. Por isso ele está desvinculado da religião, ele entrou na área da ciência como terapia de cura. Ali o texto fala, né, que a terapia de Jesus era essencialmente material, né? Um fenômeno físico material. Então dá para se considerar que aquela terapia também é algo que não dá para se vincular assim a uma tradição religiosa, né? É um fenômeno físico que foi executado por Jesus, que dominava todas essas atividades, né? Eu gostaria de perguntar para o Paulo, por se tratar de um fluido vital ou fluido animalizado, né, que o médium transmite para o paciente, no caso, o médium não enfraquece quando ele realiza essa terapia? Não, César, não se ele estiver equilibrado. Porque ele assim que ele doa, ele acaba recebendo do... É bom a gente observar, assim, pessoal, que nós temos o fluido vital permanente e temos o fluido vital renovável. Então, ele que é utilizado na terapia do passe é o fluido vital renovável, né, que nós podemos repor ele, né, ou pela prece, pela oração, né, por receber os fluidos do alto, os fluidos que vêm das esferas superiores, e também até pela própria alimentação nós podemos renovar esses fluidos. Por isso que o médium não tem prejuízo na execução dessa terapia, né? Ele pode renovar. Ele não é o estoque que sustenta a vida dele que está sendo utilizado.
Continuando aqui com o nosso estudo, o texto ele fala que o enfermo, no caso que estava o homem que tinha deficiência visual, ele não foi constrangido a ver segundo a óptica de Jesus. Por que aconteceu isso, Wilson? O que nós podemos entender? Quando Jesus pergunta, vê alguma coisa, ele pergunta para ver o que o homem estava vendo. Ele não impôs. E quando ele percebeu que o homem não via direito, ele fez a segunda fase, que foi a conclusão do tratamento para que o homem visse. Nós estamos lendo aqui essas questões porque ele diz assim: vejo homens como árvores que andam. No último encontro eu deduzi que ele abraçava as árvores e tocava nas pessoas, e daí chegava a essa conclusão. Mas eu estive lendo um outro assunto de uma pessoa, acho que é um pastor, um tal de Isidro Júnior, que também aborda essa questão. Então ele nos estudos dele, até concordo com a dedução que ele tirou, revendo meu pensamento, esse homem não nascera cego. Quando diz assim, vejo homens como árvores que andam, é porque ele tinha um termo de comparação da memória, porque ele já vira as árvores quando era criança, ou sei lá em que idade que ficara cego. Então ele sabia como eram as árvores, mas ele não estava vendo bem, ele via os homens como árvores, não conseguia deduzir claramente. E aí Jesus terminou de fazer a cura e ele passou a ver plenamente distante, e obviamente que perto também, né? Eu não vou avançar um pouco mais no resto, porque depois, conforme o desenvolver do estudo, eu vou voltar nesse assunto. Mas Jesus, não nessa parte assim simbólica, nessa parte metafórica, que pergunta por que Jesus não fez com que o homem visse como ele vê. Porque cada um de nós vê as coisas conforme o grau de compreensão que nós temos. Aquele homem, quando viu as pessoas como árvores, era o que ele conhecia, que ele já tinha visto. Então ele não podia ver muito mais detalhadamente. A visão de Cristo é muito mais profunda. Jesus vê coisas que nós não podemos nem aquilatar. Nós sabemos de histórias recentes aí de médiuns que conseguiam ver o interior da pessoa. Agora imagine Jesus, né? Com a visão psíquica, vendo o organismo e vendo a parte das vibrações que a pessoa alimenta e compõe a sua psique. A moral da pessoa ele pode deduzir por tudo isso. Então a visão de Jesus é plena, e uma visão plena é como a gente sair, por exemplo, de um lugar escuro de manhã, por exemplo, se a pessoa acorda e estiver com as janelas fechadas e o sol já saiu, experimenta abrir a janela de sopetão assim, tu não consegue nem abrir os olhos. Agora imagine uma luz cristalina assim nas questões espirituais como a de Jesus, ela cegaria essa pessoa no entendimento. Então Jesus deixou que ele visse as coisas conforme o seu entendimento, conforme a sua capacidade de ver, não ferindo o seu livre-arbítrio, não querendo atropelar as coisas. Então a pergunta dele é: vê alguma coisa? Isso também tem um sentido alegórico. O que você vê do seu progresso, da sua vida? Porque nós vamos ver, depois que o homem passou a ver completamente, ele diz: não entres na aldeia. Nós vamos entender também o significado dessas questões. Como eu disse, não vamos atropelar, mas só fixando no ponto. A pergunta é: por que Jesus não quis ou não forçou o homem a ver como ele via? Primeiro, porque o homem não tinha condições. Não dá nem para se comparar, né? Mesmo se fosse só no aspecto físico, ainda ali ele não tinha condições nem de ver como Jesus via e nem como os outros que veem sempre, fisicamente falando, veem as coisas. Ele estava transitando de um processo de visão ausente para o retorno da visão, e isso leva um certo tempo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Bem, pessoal, uma vez eu fiz uma pesquisa para fazer uma palestra e fui verificar, a palestra era sobre a mente, o que é a mente, né? Daí eu fui verificar a capacidade da nossa mente.
E ali acabei descobrindo sobre a clarividência, né? A clarividência é uma capacidade da mente, né? Não é a vidência mediúnica, é outra. Então, pela clarividência, nós podemos enxergar à distância, podemos enxergar dentro de objetos e podemos enxergar dentro de pessoas. E Jesus dominava tudo isso sem se perturbar. Imagina nós se tivéssemos essa capacidade, né? No nosso grau evolutivo, como é que nós ficaríamos, né? Nós não poderíamos conviver com isso. Assim como a clareaudiência, que é ouvir à distância, ouvir todos os sons à distância. Nós também ficaríamos perturbados, né? Tem pessoas que desenvolvem um pouco dessa clareaudiência e precisam de tratamento, porque elas ficam achando que estão enlouquecendo, que está acontecendo algo estranho com elas. E é essa capacidade da mente, hein, de captar sons à distância. E Jesus dominava tudo isso, né, para nós ver a grandiosidade desse espírito. Gostaria de perguntar aqui para Geni. Aqui o texto fala que a luz excessiva pode cegar. O que aconteceu com o Paulo de Tarso no caminho de Damasco? Ah, César, agora tu me pegou nessa. Não vou ficar devendo. Dona Antonina, a senhora pode nos ajudar? O que aconteceu com o Paulo? O Paulo de Tarso, olha, mediante o que eu estudo e aprendo, em pouca não tenho toda a sabedoria que vocês têm, mas muitos anos de trabalho, já graças a Deus, eu tenho estudo, mas eu não tenho estudo científico, é só estudo dos livros do Espírito. Então, Saulo, ele era o perseguidor de Cristo, ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu. Então, por isso que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois aí que ele se transformou, então, se converteu para Cristo Jesus e ficou cego, né? E daí, ele abriu os olhos, aí ele se tornou Paulo de Tarso. Não era mais o Saulo perseguidor de Jesus. Todos os livros e a Bíblia que eu gosto de estudar, pensar. E sobre o passe, eu já estava observando antes a palestra, os ensinamentos que vocês estão dando para a gente, que é uma bênção de Deus. Eu, desde do tempo do irmão José, quando eu desenvolvi a mediunidade na mesa, que eu já era obsedada, como eu disse antes, eu ganhei aquele dom do passe, de trabalhar no passe. E quando eu ia trabalhar sempre no passe, que eu vou trabalhar até agora, eu só sinto assim nas mãos, sinto a luz que clareia, clareamento acima da pessoa, e sinto um tremorzinho parece. E queria perguntar se eu posso continuar trabalhando assim nos passes ou tem que mudar, porque eu trabalhei naquela casa outra, lá em Passo Fundo eu fui 2 vezes, vocês já falaram agora. Eu fiz 2 exames lá, até ele foi comigo. Por quê? Por causa da cabeça, o problema estava na cabeça. Quando eu encontrei, como eu sofri naqueles exames, daí foi que ela me levou naquela casa que o Wilson sabe lá, que era mista. Mas eu nunca consegui trabalhar naquele trabalho, era de esclarecimento, sala de orientação do Evangelho, segundo o Espiritismo.
Então agora eu peço a explicação que me derem se eu estou certa ou se está alguma coisa errada. Aí eu aprendo com vocês. César, eu ainda estou lendo o livro Paulo e Estevão e passei já por o fato dele, do Saulo na estrada de Damasco, ver a luz do mestre, né? E ficar cego. Então, eu acho assim, que nesse caso ali, ele não estava preparado para aquela grandiosidade daquela luz, né? É uma luz tão maravilhosa, tão forte, que para nós nem temos condições de receber, de ver uma coisa assim. Muito bem, é exatamente isso que eu pedi a informação para a Geni, né? O Saulo de Tarso, né? Ele era Saulo ainda naquele tempo, e aconteceu com ele esse fenômeno. A luz excessiva de Jesus acabou cegando ele, né? E ele teve que passar por aquele processo de recuperação da visão física e depois a recuperação da visão espiritual, tal qual esse livro aborda, né? Não só a cura física desse homem, mas também o processo da visão espiritual do espírito na sua jornada evolutiva, que deve ser também ampliada e desenvolvida, para ele deixar de enxergar como árvores, né? Para ele não ter aquela visão espiritual distorcida da verdade. E não só Saulo de Tarso que presenciou um fenômeno parecido. O Chico Xavier, em Desdobramento, quando houve aquela reunião de espíritos na Terra para deliberar sobre o encaminhamento da humanidade daquele período em diante, foi na década de 70, na época em que o homem conseguiu pisar na Lua. O Chico Xavier, eles receberam a presença de Jesus naquela reunião. E aí foi perguntado para o Chico Xavier como é que era Jesus, né? Como é que era a imagem de Jesus. E o Chico Xavier não conseguiu ver. Ele disse assim que ele fechou os olhos porque era uma luz tão forte que ele não queria sofrer o mesmo fenômeno que aconteceu com o Saulo, ficar cego. Então, se nem o Chico Xavier não conseguia ver aquela luz, vocês imaginam, né? Como esse fenômeno aí é muito intenso para nós que estamos ainda nesse processo de evolução. Então vamos adiante. Segue na leitura, Paulo Leite, faz favor. Vamos lá. Percebemos então que em todo o processo de auxílio é mais importante que o necessitado não se firme apenas nos recursos de quem o ampara, mas que desenvolva os próprios, ativando-os em benefício da sua felicidade. É preciso não esquecer o respeito que devemos ter pelo livre-arbítrio do beneficiado. A pergunta do Cristo, vê alguma coisa? Demonstra que, sob o auxílio do amor, a liberdade integral para o necessitado usar do seu livre-arbítrio, vendo o que deseja e discernir sobre o que lhe é lícito ou conveniente. Homens comuns, habitualmente, possuam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Olhos otimistas saberão
extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prossegue. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não exista. Então vamos fazer uma análise desse trecho que o Paulo leu. Gostaria de perguntar a Claudilane o que podemos entender sobre a máxima que o mais importante não é dar o peixe, e o mais importante é ensinar a pescar. César, aqui, de acordo com o que o texto fala, né, e por tudo que a gente, quem tá na caminhada do auxílio ao próximo, né, tanto dentro do espiritismo como na linha das terapias alternativas, o que a gente aprende é que você só consegue auxiliar a pessoa quando ela está em um determinado nível que permite que esse auxílio chegue até ela. Então, tanto na cura física de alguma doença, quanto na resolução de alguma outra questão da sua vida, a pessoa precisa estar predisposta a querer mudar, a querer resolver, a querer enfrentar a questão que está lhe atrapalhando, ou que está lhe causando a doença. Então, quando nós entramos nessa questão do livre-arbítrio, né, então, por mais que você entregue o peixe, você dê a cura para a pessoa, né, se ela não está disposta a se modificar e resolver. No caso de uma terapia, nós falamos bloqueio, né? Se a pessoa não está disposta a resolver o seu bloqueio, ela vai voltar a ficar doente. Vai voltar a ter problemas na sua vida, na área em que ela está com problema atualmente. Problema de relacionamento, problemas no trabalho, etc. Porque a causa do problema, né, a raiz da questão não foi resolvida, a pessoa não enfrentou o que precisava enfrentar. Em termos de terapia é assim. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós entramos nessa questão também, né? O quanto a pessoa está disposta, né, a enfrentar as causas do que está sendo gerado na sua vida e modificar isso, fazer o que nós no Espiritismo falamos em termos de reforma íntima. O quanto que eu estou predisposto a reformar, mudar, modificar. Então, isso é ensinar a pescar. É você proporcionar para a pessoa meios e recursos de que ela faça, né, essa mudança por livre e espontânea vontade a partir dela mesma. Porque todas as ferramentas que existem hoje na sociedade, em termos de auxílio ao próximo, elas só são eficazes, né, quando a pessoa realmente está disposta a ser auxiliada. Caso contrário, é chover no molhado. Muito bem, então. Então, quando consegue se promover a transformação moral da pessoa, ela poderá caminhar com os próprios pés, né? E não necessitará mais que esteja alguém ali amparando-a e auxiliando-a. Isso aí é extremamente importante. É uma vitória, assim, muito, muito bem sucedida quando se consegue fazer com que isso aconteça, que a pessoa siga a sua caminhada evolutiva, que ela desperte para essa necessidade, né, de direcionar todos os seus esforços para se desenvolver e construir a felicidade plena em sua vida, em seu coração. E desta forma nós estamos ensinando a pescar. E quando a pessoa aprende a pescar, ela por si só vai conseguir as vitórias de que precisa.
Em termos de evolução, César, no sentido do ensinar a pescar, é que quando você tem essas ferramentas, tu soluciona uma determinada questão, mas mais adiante tu tem outra questão a ser resolvida. Às vezes até mais profunda, às vezes até mais dolorosa do que a anterior. Mas isso significa que você evoluiu. Se você já está a ponto de enfrentar algo mais profundo das tuas questões internas, né? Como a gente fala aqui no Espiritismo da Reforma Íntima, à medida em que eu vou solucionando uma determinada tendência minha, um determinado vício, uma determinada postura, mais adiante eu vou me deparar com outra questão minha, um preconceito, uma outra, né, vicissitude da alma. Mas isso faz parte da nossa trajetória, e vencendo tudo isso a cada etapa da vida. Exato, e aquela parábola dos talentos, ela deixa bem claro, né? Aquele que recebeu 5 talentos, né, ele conseguiu se desenvolver, conseguiu evoluir, conseguiu a transformação moral. E a parábola fala que ele irá receber mais 5, quer dizer, uma missão mais grandiosa. Mas ele já tem a base, né? Ele já tem a base sólida. Então ele é forte o suficiente para vencer nessa missão, para cumprir a missão. Enquanto que aquele que tinha um talento, muitas vezes ele resolve enterrar o talento. Não produz nada com aquilo que ele recebeu. Né? Esse aí dá para se comparar a este cego, né? Que não tem quase nada de visão espiritual do que são suas necessidades evolutivas, né? Ele precisa ser despertado para esse sentido. Wilson, segue na leitura, faz favor. Vamos lá, então. Vamos compartilhar aqui com o BS. No versículo 24, temos a resposta do cego a Jesus. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esta expressão, levantando ele os olhos, traduz-se como um inequívoco propósito de elevação, atestado pela sua disposição íntima de curar-se. Se a indagação anterior de Jesus, se o enfermo via alguma coisa, afere o desejo de efetiva transformação moral do necessitado. O gesto, caracterizado por levantando ele os olhos, confirma a determinação do atendido em seguir as orientações do Cristo. Que esse processo de cura nos sirva de exemplo, pois o mínimo que se espera de todos nós, espíritos enfermos, é nos mantermos unidos a Jesus, seguindo os seus ensinamentos, sendo beneficiados pela bondade do alto que nos cumula de bênçãos. Neste sentido, é preciso superar as manifestações de desânimo e de pessimismo que corriqueiramente nos atingem, enfrentando os desafios da vida com um ânimo forte, levantando os olhos. Vou fazer uma análise, Wilson, do trecho que você leu. Sim. E queria perguntar para a Geni. Geni, muitas vezes, né, no trabalho mediúnico que nós realizávamos, nós recebíamos espíritos que estavam mergulhados na escuridão. E nós dávamos a orientação para ele: olhe para cima, olhe para o alto, tente deslumbrar a luz que venha do alto, que a sua obscuridade vai desaparecer. Seria nesse sentido aí que essa orientação era dada para esse espírito? Com certeza, né, César? Porque se ele está no mundo escuro, perdido, com a orientação que tu passa, o caminho é clareado. Sempre lá na frente é uma esperança, uma luz para a pessoa encontrar, né? Basta
ela querer ajuda, né? Porque muitas vezes na mediúnica, os espíritos estão tanto nas trevas que eles às vezes estão tão revoltados que eles próprios não querem ajuda, não querem ser ajudados. Mas se tu persistir com eles, conversar com eles, dar a explicação certinha, eles procuram entender e acabam entendendo, encontrando a própria luz, o caminho da libertação, né? Mais ou menos por aí, né, César? Muito bem, é exatamente Tem isso. um barulho de uma furadeira bem forte. Um vizinho. É, né? Não, aqui. Wilson, tem alguma coisa a acrescentar aí nesses comentários? Fazendo uma análise aqui, ele começa assim, no versículo 24 temos a resposta do cego: e levantando ele os olhos, vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. E daí ele pergunta, né, nessa pergunta, o que vês? Para ver a disposição do cego, se ele tinha disposição de mudar, porque diz assim, essa expressão levantando ele os olhos traduz-se como um inequívoco propósito de elevação, atestado pela sua disposição. Nós percebemos aí que muitas pessoas, às vezes nos damos conta de verdades novas e que nos orientam a respeito de como estamos nos comportando, e percebemos que estamos em equívoco. E esses equívocos é que geram as nossas deficiências orgânicas e às vezes até de desequilíbrios mentais. Mas nós queremos mudar. Às vezes as viciações, os chamados atavismos, nos dificultam esse processo. Foi comentado aqui da reforma íntima. Nós precisamos fazer esta reforma íntima, levantar os olhos, ver as coisas mais claramente, ver o que nos é melhor, porque tudo nos é permitido, como disse Paulo, mas devemos saber o que nos convém, no sentido de que isso vai fazer bem ou mal. E esse levantar os olhos, ver as coisas claramente, nos dá pelo menos a ideia do que devemos fazer. E vendo claramente, nós temos a possibilidade de começar a mudar, fazer o que precisamos. Vamos ver onde é que eu estava na leitura aqui. Tem uma coisa mais interessante. Aqui diz assim: os homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Ou seja, nós não vemos as coisas como elas deveriam ser vistas. Olhos otimistas, daqueles que os têm, né, saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prossegue. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde ele ainda não exista. Nós muitas vezes, ou quase sempre, supervalorizamos as coisas ruins, que entendemos como tais, sem percebermos que são mecanismos de correção de rota. Nós estamos na rota equivocada, e isso redunda em processos que são depurativos, que são corretivos. Não pode uma humanidade inteira estar equivocada, agindo de forma errada, e esperar que coisas boas aconteçam. Nos dias de hoje, nós experimentamos uma grande tribulação no planeta Terra. Será que isso é um castigo divino, gratuito? Para começar, nem é castigo, é lei de causa e efeito. O padrão vibracional que nós acumulamos ao longo do tempo, notadamente nesses últimos tempos, em que tudo é permitido e as pessoas não se dão conta que tudo que fazemos gera consequências, os desequilíbrios de toda a ordem, é que permite um ambiente para que se proliferem certos tipos de doenças que nos atingem em formas de endemia ou de pandemias, como agora. E as pessoas se desarvoram, veem como isso um mal. Na verdade, não é um mal em si,
É um processo corretivo que nós precisamos aprender com ele. Temos tantas coisas boas, né, que nós podemos aprender com esse processo. Aqui foi falado antes que sobre, eu não me lembro bem o que foi falado, mas o fato foi o seguinte: o que nós devemos fazer para cuidar das pessoas, né? Não é só a questão física, é a questão espiritual, para que as pessoas vejam. Mas é preciso, às vezes, uma questão física para que nós abramos os olhos. Por exemplo, uma pessoa que está cega, ela não vai enxergar a luz de imediato, a não ser que haja um processo de cura. Qual é esse processo de cura? Essa cegueira que eu falo é a cegueira espiritual. O processo de cura é trazer para ela luzes novas de entendimento, para que ela mude as suas ideias, as suas reflexões. E nesse momento, trazendo para que nós passamos aqui, nós estamos entendendo que somos todos interdependentes, que ninguém pode viver isoladamente. Se um sistema da sociedade, por exemplo, está mal, toda a sociedade vai estar mal, porque redunda num efeito dominó em prejuízo de todos. Não é possível que alguns fiquem bem e outros fiquem mal eternamente, sem que o sistema se desequilibre. E nós estamos percebendo isso. Isso é um processo que, depois de longas reflexões, não vai ser de uma hora para outra, nós vamos encontrar o melhor caminho para prosseguirmos na jornada evolutiva do nosso planeta. E assim nós vamos tirar as lições devidas. Pararmos de ver as coisas apenas do lado negativo, do desespero. Eu vejo tanta gente desesperada, tanto desânimo, que as pessoas chegam até a esquecer da própria fé. Esquecem-se de Deus, esquecem-se de Jesus, esquecem nas promessas do Cristo, diz que os mansos herdarão a terra. E o que a gente vê agora não é muitas pessoas agindo de forma mansa ou pacífica. Jesus também falava que os pacíficos, né, é que herdarão esta terra. Que terra é esta? É a terra renovada. E as pessoas estamos muitas vezes nos revoltando contra tudo o que está acontecendo, contra a própria pandemia, e querendo atribuir responsabilidade para outros, quando não nos damos conta que estamos nesse planeta, isso eu sempre repito, porque estamos no mesmo patamar evolutivo da sociedade como um todo, de toda a humanidade terrena encarnada. Então nós temos que aprender a modificar, né? César? Pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu estudando encontrei a parte que diz, né, no livro, que a transformação moral nossa, humana, faz que o homem prolongue a vida até cumprir a missão. E, por exemplo, assim, se não há transformação humana, se as pessoas não se transformam, eles podem desencarnar antes da hora que era para ele ir, ou não? Eles vão ficar como? Nós temos que fazer a seguinte análise. Como nós falamos antes, nós somos dotados no organismo físico de um fluido vital que nos dá uma programação de vida suficiente para que nós aprendamos, avancemos um pouco mais na Terra. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer o trabalho esperado. Todos nós, ao voltarmos para a Terra, nós temos um projeto. Isso eu falo nós, aqueles que temos um pouquinho de compreensão já. Porque quando nós desencarnamos, nós passamos em revista a última encarnação e mesmo as anteriores. E fazemos uma análise onde nós acertamos, onde nós erramos. E com o auxílio dos benfeitores espirituais, os guias nossos, em especial o que chamam na Igreja Católica o anjo de guarda, nós chamamos o guia espiritual, nós programamos o retorno para um recomeço. E aí são traçadas metas, são traçados objetivos e recebemos um corpo de acordo com a nossa necessidade para essa tarefa. Mas durante esse tempo aqui, em razão do esquecimento, e que não é ruim, o esquecimento é fundamental, é um recomeço de vida, é uma nova vida, porque nós não podemos dar continuidade
aquela vida psíquica que tínhamos com as mesmas pessoas, lembrando de todos os nossos equívocos. Então nós recebemos um novo corpo e começamos do zero, com as tendências que já acumulamos ao longo da jornada, com o propósito dessa reforma íntima que você comentou aí. Mas o fato de nós não fazermos a reforma não vai antecipar o nosso retorno ao mundo dos espíritos, a não ser que nós desgastemos em demasia o fluido vital com exageros, por exemplo, abusando de toda a ordem, consumindo alimento demais, o que gera em doença, preocupações demasiadas em conquista de bens materiais em detrimento da saúde e várias outras atitudes insalubres. Isso sim pode desgastar o fluido vital e a pessoa retornar antes até de cumprir o seu projeto. Aliás, a maioria de nós não cumpre integralmente o projeto, tanto que temos que retornar. E retornaremos tantas vezes quantas forem necessárias até que avancemos o que nos é proposto para avançar num planeta semelhante ao nosso. Mas a jornada vai continuar em outros mundos. Mas respondendo a tua pergunta, a não reforma íntima não antecipa, pelo contrário, o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui ainda porque nós não nos reformamos para passarmos para um mundo melhor. Então precisamos da vida física, sim, e ela vai nos ser concedida enquanto for necessária num mundo como este, ou inferior a este, se nós não avançarmos, porque este já está avançando fisicamente e moralmente, porque muitas pessoas fazem as coisas certas, e essas que fazem as coisas certas, elas dão um certo equilíbrio à sociedade, porque às vezes eu fico a pensar comigo mesmo, como é que a sociedade não se desarticulou totalmente, não se destruiu, porque tem muitos que cumprem com as suas obrigações, e esses formam um contingente de pessoas que possibilitam ao nosso planeta, quando mais pessoas assim procederem, a mudar de padrão vibratório. E então só vai continuar aqui aqueles que estão nesse processo ainda de depuração, de reforma íntima, mas não abreviando a vida. Se o nosso planeta mudar e algumas desses nossos irmãos não avançarem suficientemente, eles vão para um planeta semelhante ao nosso ou bem inferior, provavelmente bem inferior, para recomeçar a jornada de novo. Com o seu conhecimento vão auxiliar aqueles espíritos mais atrasados onde se encontrarem, mas com um grande sofrimento físico e até moral, porque queiramos ou não, todos nós avançamos um pouco no entendimento do que é direito, do que é dever, embora não cumpramos integralmente, mas nós sabemos. Agora imaginemos nós reencarnarmos num planeta como era a Terra, nos primórdios da civilização, onde imperava a barbárie, a força, e não existia organização social que desse um mínimo de dignidade às pessoas. Qualquer um de nós iria sofrer muito, e daí viria aquela ideia da perda do paraíso, de ser expulso do paraíso, porque comparados a esses mundos, a Terra já é um paraíso. Nós é que não nos damos conta disso. Eu me desviei um pouco do assunto, nem me lembrava do que eu estava falando antes. Pode me ajudar aqui? Nem nós lembramos. Eu gostaria de dizer para a dona Antoninha que realmente muitos não conseguem cumprir a sua missão e nem por isso é antecipado a vida deles, né? Mas existem casos excepcionais de pessoas que se comprometem tanto, mergulham tanto na maldade, que os espíritos interrompem a encarnação dele para ele não se comprometer demasiadamente. Caso contrário, ele não vai conseguir se recuperar tão fácil. Aí, nesses casos excepcionais, ocorre isso, mas na grande maioria das vezes não. Ele continua aqui na Terra, mesmo com a missão incompleta, né? E existem vários casos de missão incompleta, né? Um exemplo bem conhecido é o caso de Napoleão Bonaparte, né? Que não cumpriu sua missão na integralidade, mas ele, em parte, ele conseguiu cumprir. E também queria fazer uma colocação minha, uma opinião minha. A nossa evolução, ela
atualmente nós temos nesse período de transição, ela passa de escândalo em escândalo, e nós vamos evoluindo. Acontece um escândalo aqui, acontece outro escândalo ali, e nesse processo a humanidade vai se aperfeiçoando, vai evoluindo. E Jesus, ele deixou o ensinamento. Não devemos ficar julgando uns aos outros, apontando uns aos outros, né? Os cataclismas gerais irão acontecer. A pandemia, ela é um processo educativo. Mas também Jesus deixou bem claro: ai daquele que for motivo de escândalo, né? Não cabe ao homem julgar o outro homem, mas a Deus sim. Deus sabe aplicar a justiça devida, como se deve. Vamos adiante. Quer seguir na leitura, Wilson? Qual é o ponto que eu parei? Não estou lembrado. Continuando em sua determinação. Tá, vamos lá então. Continuando em sua determinação de se libertar da cegueira, diz o cego: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esta informação mostra que a visão distorcida da realidade pode estar relacionada a diferentes causas. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Vamos fazer uma pausa aqui para comentar, porque aqui diz assim, ao recobrarem a vista. Isso reforça aquela interpretação do Isidro Júnior que eu mencionei antes, que me fez ver de forma diferente esta passagem. Porque, como eu disse, eu pensava que ele tinha nascido cego. Então aqui corrobora a ideia que ele estava recobrando a vista. Eu não sei se quem coloca isso aqui, recobrar a vista, obviamente porque é um efeito de ótica. Como é que ele vai ter? Ele não ia ter lembrança de outra encarnação. Então ele estava recobrando a vista desta encarnação, do que ele já havia visto. E aí, prosseguindo, verifica, porém, que a distorção visual poderia estar relacionada não a problemas no globo ocular, mas à visão espiritual. Ver homens que parecem árvores que andam indica visão aparente, superficial e embaçada. Estamos conscientes que cada espírito é um mundo por si. O ambiente ao qual nos vinculamos não é uma floresta de criaturas aparentemente iguais, como sugere a expressão árvores que andam. O espírita consciente sabe que o lar, o trabalho, o ambiente em que vive e atua é uma sociedade heterogênea, formada de espíritos portadores de valores e necessidades diferentes. Karl Barschulter nos lembra o seguinte: colhemos uma lição de inestimável proveito em tudo isso. E refere-se à passagem do espírito da materialidade em que está para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Ele não adquire, como o cego não adquiriu, repentinamente a vidência da verdade. Passa por um estado de confusão, assim como o cego, vendo, mas não vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. Repetindo, vendo, mas vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. Na primeira etapa do atendimento espiritual, realizada por Jesus, percebemos que a visão do cego se revelou deficiente. Mesmo não enxergando com nitidez, a revelação que prestou a Jesus foi sincera, expressando o que efetivamente estava vendo. Não se enganou, movimentando recursos de superfícies, se dizendo curado, mas ao contrário. Ao afirmar que não via plenamente, expõe a sua real deficiência por se sentir seguro e amparado em Jesus. Esta informação foi importante para o mestre
para que o mestre lhe agraciasse com nova assistência. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Eu acho que aqui nós já temos material suficiente para reflexão, né, César? Sim, dá para tecer um comentário aí a respeito desse trecho aqui. O que você conseguiu extrair, Wilson? Posso fazer um comentário? Pode. Já que nós estamos nos referindo à cura, tanto espiritual, quanto emocional, quanto espiritual, né, eu estava aqui lembrando que certa vez me explicaram a respeito, né, do tratamento de traumas, né? Aí a pessoa me explicando assim que pega um trauma de infância, por exemplo, né? Esse trauma acontece porque ficou essa memória na nossa mente, né? E nós temos então essa informação sob o olhar da criança, como a criança entendeu aquele fato. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de cura desse trauma, você faz com que a pessoa olhe para esta situação de uma nova perspectiva, com um novo entendimento, com um novo olhar. Então, você tenta trazer essa memória, essa lembrança, né, para uma situação mais adulta, para que a pessoa possa ter essa compreensão de uma maneira mais adulta, né, e possa, então, perdoar o fato, ou a pessoa, ou o acontecimento, né, e superar esse trauma. Então, tem muito a ver com isso que essa lição está trazendo, sobre essa questão que eles falam aqui de olhar diferente, um novo olhar, um novo entendimento, uma nova postura para todas as questões da vida. Tanto para uma cura física, porque todo problema físico tem origem ou emocional ou espiritual. Então, para que aconteça uma cura efetiva física, você tem que resolver esse bloqueio emocional ou espiritual. E não é que, no caso de um trauma emocional, você não apaga a memória. Não, isso não tem como você fazer isso. Você simplesmente dá um significado diferente, uma compreensão diferente para aquela memória. Então, você muda o olhar da pessoa para aquela memória. Você está falando de programação neurolinguística, é isso? É um processo da programação neurolinguística, mas a psiquiatria e a psicologia também trabalham nessa linha. Você não tem como apagar memórias. Você tem que ressignificar as emoções que essa memória traz. Então, você muda o olhar, o entendimento da pessoa. Tem que trazer luz, tem que trazer entendimento para esse fato. E esse é o mesmo caminho do processo da cura física, para poder resolver um bloqueio emocional ou espiritual. Terezinha Isolã quer falar alguma coisa? Não, eu estava conversando com ela, assim, por exemplo, que essa parte para mim foi muito boa, porque eu, tempo de criança, então eu já fui uma pessoa, uma criança obsedada desde os 11 anos, eu tinha muito trauma na minha cabeça, no meu cérebro, eu não consigo esquecer aquelas partes, aquilo que é para mim esquecer, eu não consigo. É isso que você está explicando mesmo, muito bom. Então a abordagem da Claudilane serviu para a senhora, né? E todos nós também, até no processo reencarnatório, realizado essas catarse, né? De forma natural também, né? Nós nos deparamos novamente com certas situações que nos traumatizaram, talvez em vidas passadas, ou talvez na vida presente, na atual vida. E como nós estamos mais maduros, mais experientes, nós conseguimos lidar com aquela situação de forma que a gente consegue superar aquele trauma, aquela dificuldade que aquela experiência nos proporcionou. Então existem muitos métodos
E a providência divina também providencia para que o espírito consiga efetivar a própria cura, né, das mazelas da alma, daquelas marcas que a própria caminhada evolutiva pode propiciar ao espírito, com experiências amargas, né, que ele enfrenta na sua jornada. César, uma coisa interessante aqui, ó. Eu estou vendo que tem um eco, não sei o que é esse eco aí. Uma coisa interessante nessa análise que nos permite esse estudo é que Jesus perguntou ao cego o que ele via, e ele revelou o estado em que ele se encontrava. Ele, até por orgulho, podia dizer que estava vendo bem, que enxergava direito, mas não, ele vejo homens como árvores que andam, não estava vendo plenamente. E isso serve para que nós façamos uma reflexão. Como é que nós estamos? Nós estamos vendo plenamente, através da visão espiritual, como nós estamos? Se Jesus nos perguntasse hoje, como está a tua reforma íntima? Você já a fez completamente, como indagou a Terezinha, ou foi a Dona Antonina, não me recordo agora. Se nós já fizemos toda a reforma possível que essa encarnação nos proporciona, é claro, nós não chegamos ao fim ainda, vamos avançar, mas não sabemos quanto tempo temos. Nós aproveitamos todo o tempo disponível para enxergar plenamente o que é possível enxergar nesse tempo de que a nossa vida nos permitiu vivenciar e avançar, ou nós nos iludimos, nós criamos mecanismos de justificativas dos nossos atos para não enxergarmos em nós mesmos os defeitos que temos e não buscarmos em Jesus esse socorro como aquele cego buscou. Ele podia ter dito que via plenamente e não receberia o complemento do tratamento que ele precisava. E qual é o nosso tratamento? O nosso tratamento é a assistência espiritual que a oração nos permite, e a importância da realização do Evangelho no lar, das reflexões, do exercício da vontade. No Livro dos Espíritos nos diz que muitas vezes o que falta ao homem para realizar a sua reforma íntima é a vontade. Nós não temos vontade suficiente. E às vezes nos falta também a fé. Aquela fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que segundo Jesus era suficiente para transportar uma montanha, a montanha de dificuldades que nós arrastamos. Então precisamos reconhecer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e expormos isso a Jesus, confiantes de que Ele vai nos auxiliar nesse processo. Se nós reconhecermos que estamos ainda em tremenda dificuldade e bastante imperfeitos, precisando de muita reforma, e todos estamos. Não podemos achar que avançamos tudo que podíamos avançar. Mesmo os espíritos mais adiantados, como Chico Xavier, ele não dizia que não passava de um cisco, tirando algumas letras do Chico, ele ficaria um cisco, botando um S, né? Claro que a gente pode pensar que é um excesso de modéstia, mas é um espírito que reconhece as suas dificuldades. E nós precisamos também, como esse cego, dizer a Jesus, nós não enxergamos direito ainda. Nós somos como aquele cego, vemos homens como árvores que andam. E na sociedade os homens não são árvores que andam, não são uma floresta, são nossos irmãos. Nós precisamos mudar isso e só Jesus pode nos ajudar. Você falou isso aí sobre a necessidade do autoconhecimento, e é algo que há muito tempo já vem se lutando para que a humanidade volte para isso, né? O próprio João Batista, né, que realizava aquele ritual de iniciação que passou a se chamar de batismo, ele dizia uma expressão em hebraico, Tarashuba Techuvá, né? Parece que é mais ou menos assim. Significa volte para dentro de si. E cada vez que ele fazia esse batismo, ele orientava as pessoas a voltar-se para dentro de si, quer dizer, mergulhar no próprio eu
buscando as suas imperfeições, para assim poder realizar a transformação íntima, né? A reforma íntima, como a doutrina espírita vem enfatizar também. O Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele é de cunho moral, que tem esse objetivo, né? Promover uma introspecção, né? Uma reflexão das pessoas, para que elas venham a realizar essa reforma íntima, esse processo de purificação da alma. No meu relógio já são 17h30. Gostaria de agradecer então a participação de todos e que nós possamos estar novamente reunidos no próximo sábado para continuar esse estudo tão importante para a nossa alma, né? Para aproveitar essa encarnação que foi nos colocado, essa oportunidade de conhecermos essa doutrina libertadora, né? E fazermos com que ela possa permanecer registrada em nossa alma a maior parte possível do conhecimento da doutrina, e nós levaremos para toda a nossa caminhada evolutiva. Somos espíritos imortais, né? Ela ficará conosco para toda a nossa caminhada evolutiva. Eu gostaria de convidar a Geni para fazer a prece de encerramento e de agradecimento. Já nesse pensamento evoluídos, que nós encontramos em vibrações positivas, que essas vibrações do alto vão prestar o socorro a todas as pessoas que necessitam de amparo nesse momento, que necessitam de ajuda, as pessoas que passam por essa provação da Covid, e muitos que estão desamparados. Te peço, Senhor, que vá levar o auxílio aos lares, os abandonos, esses filhos de rua que passam por provações devastadoras, nos albergues, nos lares de idosos, muitas pessoas carentes passando por necessidade, que muitos têm tanto e outros têm tão pouco. E é com esse tão pouco que muitos sabem se doar com o coração e com a alma, de espírito alegre, sorridente, e se laçam na mente e no coração de todos, sem medir os esforços para auxiliar aqueles que precisam de ajuda, sabendo que muitas vezes tão pouco eles têm para eles, mas sabem doar de tanto, com o coração brando, cheio de ternura e amor. Agradecido, meu Pai, por esse encontro maravilhoso, por essas dávidas de nós poder nos encontrar e tirar poucos ensinamentos e fazer bom uso deles. Obrigado, Senhor, por permitir que nós possa viver nesse mundo de aprendizado e de evolução, que nós possa, cada dia que passa nas nossas vidas, tentar nos melhorar e passar esse pouco que nós aprendemos a nosso semelhante, sem julgar, mesmo sabendo que às vezes é tão difícil encontrar o caminho da luz, tentarmos com o nosso coração encontrar esse caminho e tentar ajudar aqueles que mais precisam, os que menos têm. Talvez a gente não tenha o suficiente para ajudar no momento financeiramente, mas nós temos nosso amor, um afeto, um abraço fraterno. Hoje, como o Dia do Amigo, que todos se sintam abraçados no Brasil inteiro, esse abraço carinhoso de solidariedade, de amor e esperança por dias melhores. Agradecido, meu Pai, eu te peço que protege todos os filhos desamparados, todos os filhos que muitas vezes perdem sua mãe e choram tanto. Uma mãe que perde um filho sofre mais ainda. Mas Deus sabe das causas e efeitos e nós nada sabemos.
E nesse momento eu peço a Deus todo misericordioso, a espiritualidade amiga, a espiritualidade do alto, que nos permita ter saúde, força e coragem para enfrentar uma semana com muita luz e com muita paz, e abranda o coração de todos e nos permita nos encontrar sábado que vem neste mesmo horário. Que assim seja. Bom final de semana a todos, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até Amém, Até Jesus. sábado.